ideal, né? O padrão seria que ambos estivessem fora do jogo. O que complica muito... E não só por indisciplina. Se realmente fraturou o nariz, vai pro jogo com máscara? Não, Toma um encontrão, toma uma cotovelada, proposital ou sem querer. Ah, mas não tem o Wesley, mas o cara quebrou o nariz e vai pro jogo? O melhor jogo do Flamengo nesse ano foi ser o Gerson. Qual a necessidade do Gerson estar disponível para hoje? Flamengo e Grêmio, gente, né? não tinha Gerson. Foi expulso contra o Atlético. Por que esse rapaz, depois de dar um soco na cara do outro, tem que estar relacionado? E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, separei aqui para você dois cortes, um da ESPN, do Futebol 360, e o outro do S1 Live, que é o Mauro César, falando sobre o jogo de hoje, sobre o jogo do Mengão, Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil, a partir de 9h30 da noite, e também falando sobre o assunto que aconteceu ontem, né galera? Infelizmente, o soco entre Gerson e Varela, aquele mesmo assunto, não dá pra não falar disso, né? Realmente é uma coisa que não deve acontecer, aconteceu com o Pedro. A gente achou que tinha ficado no passado, que não aconteceria mais, e veio acontecer de novo agora entre os jogadores. É triste, é lamentável. Bom, mas enfim, separei esses dois cortes aí, então vamos dar uma olhada. Dá o like no vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso canal, eu garanto que você vai gostar. E bom, vamos pro vídeo de hoje. Hoje tem Flamengo e Grêmio. O Flamengo deveria estar concentrado para esse jogo decisivo. Vale vaga para as finais da Copa do Brasil. Mas o Flamengo está preocupado em apagar mais uma crise. Temos aí a postagem do Clube de Regatas do Flamengo, Rubro-Negro Carioca. Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero, assim que eles chamaram, entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. Bota disputa nisso, hein? A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. Será que segue normalmente, professor? Depois eu vou dar uma olhada no dicionário para ver exatamente a definição de entrevero. Provavelmente tem a ver. Entrevero é um prato. Inspirado na culinária espanhola, muito comum no sul do Brasil, que é uma mistura de carne com legumes e tal. Eu postei até uma foto ontem. Né? Ah, você já foi, então, pesquisar ontem? Fui, Tem a ver? Acho que foi bem mais que o entrevero, hein? É um prato que parece ser muito gostoso. Tá? Tem nada Mas a claro ver. que é uma expressão usada para dizer que houve ali um problema entre os jogadores, alguma situação fora do comum, que eu acho muito pouco para o que a gente tem de informação. O Varela saiu do treino para o hospital. Foi difícil estancar sangramento, levou pontos na face, quebrou a ponta do nariz. Isso é fruto de agressão. Se ele não quer levar essa questão adiante, se ele acha que tudo bem, é normal, até porque o futebol no Uruguai é um futebol que tem muito disso, né, do combate, do contato físico o tempo inteiro, para ele talvez tenha sido normal. Mas não é normal, mas não é algo corriqueiro, né? Não é algo comum. E não é uma preparação normal, como segue normalmente a preparação. Não pode ser normal. Se o jogador sai do treino para o hospital, não é normal. Né? Vai ter que botar uma máscara para jogar. Por indisciplina, o ideal, né? O padrão seria que ambos estivessem fora do jogo. O que complica muito... E não só por indisciplina. Se realmente fraturou o nariz, vai pro jogo com máscara? Não, Toma um encontrão, toma uma cotovelada, proposital ou sem querer. Ah, mas não tem o Wesley, mas o cara quebrou o nariz e vai pro jogo? Foi agredido por um adversário, ainda tem o emocional ainda, além do físico. Sim, mas o físico, sim, tem os médicos que indicam uma máscara que protege e tal. Aliás, o médico do Flamengo é também, por acaso, ou não por acaso, o médico do UFC, né? Do MMA lá e tal. Tá bem, Meu Deus, eu não sabia dessa. Já tem prática. Só pra enriquecer os memes. Já tem histórico. Então ele sabe lidar com esse tipo de situação. Brincadeiras tem uma pancada no olho também, né? Deve estar com o olho também roxo e tal. Mas vai pro jogo, porque não tem muita alternativa, né? Brincadeiras à parte, é muita confusão uma atrás da outra, hein? Muita. E essa, Flamengo, hein? E essa é de mão dupla. Falta de Porque comando. o Varela levou a pior, mas o Gerson o agride, segundo os relatos, se esquivando de uma agressão dele, Varela.
chumbo dos dois lados, né? Até surpreendeu o elenco, que considera o Varela um cara, nas palavras do pessoal, na dele, mas o clima tá tenso demais. Quanto pode afetar esse jogo, essa decisão de hoje? Mas já afetou. Primeiro, até pela necessidade, o Varela era um titular do dia de hoje. Né? Não tem o menino na lateral, que está suspenso, ele ia jogar. Então já afetou ali na escalação do time. Segundo, no espírito. Logo que aconteceu, as lideranças teriam se reunido, né? Felipe Luiz teria sido um deles, para botar uma água nessa fervura. E o Sampaoli, o histórico do Sampaoli de técnico, ele traz muito problema, né? Aquela questão da Argentina em plena Copa do Mundo. No próprio Galo teve uma história de uma festa em que todo mundo foi lá, pegou Covid, também No Galo, né? balançou Verdade, o bem elenco. lembrado. No Santos ele tinha a fama do cara que não dava bom dia, só falava com os meninos da árvore. E a fama de pedir reforço às 5 da manhã para a diretoria. Isso É um uma para-raio de Mas problemas, é um para-raio de isso, problema, professor? é isso. E mais do que um para-raio, não segura o repuxo, não dá solução. Então é assustador o Flamengo a essa altura. Eu acho que hoje das duas, uma, ou vai ou racha. Ou o time dá aquela resposta, que inclusive a gente já esperava contra o São Paulo e não veio, né? Ou faz água de novo, mesmo tendo uma vantagem muito boa contra o Grêmio, a partir de um jogo muito consistente que fez. Você não acredita que seja aquele joguinho morno, segura aqui, 0-0, Não, ou vai ganha ou de 1 a racha. 0, né? Você acha Hoje tem que ir, o Flamengo deve um vai ou racha. ou ele atropela o Grêmio ou ele perde a vaga? Eu acho que não tem meio termo hoje não. O Flamengo está devendo professor? isso para a torcida dele. Pô, devendo muito. Porque é Maracanã, porque essas coisas estão acontecendo, a resposta tem que ser dada em campo. Não com essas notas, me desculpe, mas isso aí é passar um atestado público que desnecessário, né? Ficar minimizando o que todo mundo viu, dizer que segue normalmente depois de uma agressão, outra agressão envolvendo esse grupo, é minimizar demais, né? Por mais que o entrevero seja um prato da culinária espanhola, mas é pouco, isso é muito mais que o entrevero. Isso é uma agressão, mais uma agressão. E mais uma vez não há uma atitude efetiva para atacar as causas desses problemas, né? Tudo isso são consequências. Não tem Isso aí comando. é um barril de pólvora. Então, ou o Flamengo se fecha, se une e vai para as cabeças, ou faz água. Vantagem também tinha contra o Olímpia. Era Pequena, menor, né? mais Eu magra, falei mas isso. também tinha. E era fora de casa. E E fora de ontem casa. falávamos aqui, né, Eugênio? Breler estava aqui também, sobre os problemas do departamento de futebol do Flamengo, Marcos Braz, Landim e companhia. E aí surge mais essa, às vésperas de um jogo decisivo. Sampaoli, comissão técnica, diretoria, está na hora de se reunirem, de tentarem mudar muita coisa no Flamengo? A gente tem falado isso já há algum tempo, né, Bel? A questão do Flamengo passa muito por gestão. Até essas comunicações do É o Flamengo, maior problema. até elas ajudam a revelar como a coisa é mal conduzida internamente. Então, assim, a redação e a maneira como o Flamengo abordou o caso de ontem na sua comunicação pública através das redes sociais é uma redação que dá a impressão de que a gente está meio que sendo ludibriado com essa história, porque não está tudo bem, não foi só um entreveiro. E aí o Flamengo, ao longo dos tempos mais recentes, em alguns casos, publica punição ao jogador. Foi o caso do Marinho, sem explicar o porquê. Em outros casos, não divulga a punição ao jogador, que aconteceu. Sabe, essas situações todas mostram-se que há uma grande dúvida na gestão e na comunicação. Para alguns jogadores a comunicação é comunicada, para outros a punição é comunicada, para outros não. Ou seja, já há uma dubiedade, já há pesos diferentes na comunicação em relação ao jogador A, B e C. Essa questão de ontem. A situação da comissão técnica, depois do que aconteceu, gente, não foi resolvido o caso Pedro. Não foi. É óbvio que não foi. Agora chamaram para um bate-papo, 2 semanas depois.
por um bate-papo, para conversar. E nessas 2 semanas, o Flamengo perdeu uma vaga na Libertadores, a principal competição que ele joga. Sabe? Tudo é meio que nas coxas. É mal conduzido. É fundamental que o ambiente seja bem conduzido. E aí é mais uma consequência da decisão equivocada de demitir o Dorival Júnior. Pois é. Porque lá no final do ano, quando o Flamengo demitiu, e as imagens do domingo nos lembram disso, que o Dorival conseguiu estabelecer um ambiente no Flamengo de união, um ambiente leve. Todos os jogadores, ou quase todos, foram lá dar um abraço no Dorival, sem necessidade nenhuma. Abraço, com um sorriso, com uma conversinha no pé do ouvido, que você tapa assim a boca para ninguém fazer a leitura labial, opa, alguma coisa ali específica. Era muito nítido que o Flamengo tinha um ambiente melhor. Só que esse ambiente era gerido pelo técnico. Aí quando o técnico sai, você vê que a ausência de um poder moderador ali dentro do departamento de futebol. É assim, é do jeito de cada técnico. E o Sampaoli já disse que a questão dele é taticamente dentro do campo. Fora do campo ele não tem nada a ver com isso, não. É o jeito dele entender. Meu Deus. Eu tenho que me preocupar com o time dentro do campo. Quem eu vou escalar, qual é o sistema e tal. O resto, se o jogador está machucado, está chateado, não, isso é problema meu. Mas muitas coisas extra-campo, elas podem influenciar dentro de campo. Então, Exato. ok. São Paulo já deveria saber disso, né? Deveria saber disso. E o pensamento dele é correto para um clube que tem uma estrutura que permite ao técnico ser apenas um técnico de campo. Será que o Flamengo tem isso? Tá claro que não. O técnico do Flamengo tem que ser o cara que vai gerir o elenco, psicologicamente falando. E o Sampaoli não está conseguindo gerir. E quem vai fazer isso? Porque a diretoria também não é o traquejo dessa diretoria. Eu citei outro dia que o Braz, às vezes, coloca gasolina na fogueira, né? Teve um entrevero com o Gabigol outro dia. Então, o técnico não é do técnico. E não é mesmo. Quando você traz o Sampaoli, você sabe que não é um cara, você não está trazendo para ele colocar essa paz que o Dorival colocou. Então, já não é o técnico. A diretoria não sabe fazer. Está sobrando para quem? Acho que para o Felipe Luiz, que é o primeiro que pede paz ali, mas né, você percebe, tem um vácuo de poder e de tomada de decisão. Eu acho que até nesse caso é meio da mão para a boca mesmo, e a véspera do jogo decisivo. E olha que o Sampaoli mudou, hein, galera? O Sampaoli, quando veio para treinar o Flamengo, durante o período dele, muita gente ainda falou isso, que o Sampaoli não estava sendo Sampaoli, não. Pavio curto, não. Ele tava tranquilo, tava relaxado. Justamente ele tava mudando características dele para poder ficar no Flamengo agora. Uma das coisas que ele tinha que mudar, ele não mudou, que era saber gerir um grupo. E esse elenco de jogadores do Flamengo são problemáticos. Se você não saber gerir eles e deixar eles unidos, é isso que acontece. Essa coisa acontecer, mas não aconteceu por acaso. Não é pontual. Isso não tem nada a ver com treino pegado. Nada a ver com treino pegado. Imagina. A única coisa de treino pegado é a origem do lance, que é uma pegada do Gerson, né? O Varela não gosta, reclama com o Pablo. O Gerson teria falado, o que esse cara está falando aí? Aí o Varela respondeu, não é com você que eu estou falando, aquela coisa de... né? E eu insisto, é de parte a parte. Quer dizer, a iniciativa de agressão foi, inclusive, do Varela. Não justifica o que o Gerson fez, mas tem um histórico de toma lá da cá, o que só piora. Você está falando de dois. Você não está falando da atitude individual, como no caso do Pedro. Porque o Pedro, sim, foi agredido. Bom dia, Alain. De fato, bom dia a todos. Hoje o Flamengo tem esse jogo contra o Grêmio, né? Que virou até uma coisa secundária no meio do que aconteceu ontem, né? Mas isso aí o Flamengo faz por merecer viver esse inferno, né? Porque o Flamengo, ao contrário do que diz aquela famosa frase do anúncio do Valdemar Lemos, técnico do Flamengo, né? Aquele vídeo maravilhoso, tem várias frases marcantes que são soltas assim no ar. E você assiste aquele vídeo 1 milhão de vezes, que é muito engraçado, e você vai capturando alguns detalhes. E tem uma frase que eu gosto muito, quando o torcedor lá ao fundo ele grita: Flamengo não é bagunça, não! Pô, ele estava completamente iludido. O Flamengo era uma grande bagunça. E o Flamengo ele não resiste, pelo menos no futebol, a voltar a ser uma bagunça. O que dizer de um clube onde, depois de uma agressão que aconteceu 17 dias antes, né?
outra agressão acontece. A primeira, ok, atitude isolada, time acabaram de vencer, 2 jogos seguidos com vitórias fora de casa, o Grêmio pela Copa do Brasil, o Atlético pelo Brasileiro. Aí um jogador teve um ato realmente de disciplina, o Pedro não quis aquecer, e o preparador físico, ao invés de levar o problema adiante para que alguém acima dele na hierarquia do clube resolve ele mesmo fazer, pelo menos sob o seu ponto de vista, né, justiça com as próprias mãos, né, e dar uma porrada na cara do centroavante, um soco na cara do centroavante. O cara é afastado, o clube toma medidas, acho que corretas ali. O jogador também tem uma punição, porque cometeu dois erros, né? Esse de não aquecer, o outro por não se apresentar no dia certo para treinar sem dar qualquer explicação. E aí, um jogador dá um supapo na cara do outro, um soco na cara do outro, por conta de uma discussão de treino. Gente, é a coisa mais normal do mundo, tem uma discussão de treino e tal, às vezes Agora, chegada mais soco? forte e tal. Mas isso tem que ficar ali dentro. Estamos falando de profissionais. Entre amigos jogando futebol, não pode haver isso. Você vai jogar um futebol com os amigos no sábado, no domingo, na quarta, na terça-noite, segunda-noite, o dia que for, uma hora alguém dá lá uma traulitada no outro. Pô, meu irmão, que é isso? Você não vai dar uma porrada no cara. Pois Pô, é. joguei pelado com meus amigos a vida inteira. Eu não ficava dando porrada na cara de ninguém quando o cara me dava um pontapé, ou também se eu desse uma chegada mais firme lá numa disputa de bola, nunca tomei soco na cara. Não me lembro. Às vezes a chapa esquentar e tal, mas sempre vinha a turma do dedo. Calma, gente, que é isso? Depois todo mundo ia tomar uma cerveja e acalmava tudo. É. O que aconteceu? Nem turma do deixa disso o Flamengo tem. Permitiram que a chapa fosse esquentando, até um acertar a cara do outro. O Flamengo tem, além dos jogadores que poderiam ter feito isso, que estão ali dentro do campo, o Flamengo tem gerente, o Flamengo tem diretor, o Flamengo tem um monte de gente lá dentro. Não tem ninguém ali. Cara, Ninguém tem faz ninguém nada. para perceber que a coisa está ficando estranha. Pegar, fulano, sai você, para lá, para cá. Faça-me um favor, né? E aí veio o mais ridículo disso tudo, que foi aquela nota nas redes sociais, né? A nota, a gente pode ler até a nota daqui a pouco aí, a nota para quem não viu, se é que alguém não viu, é uma coisa maravilhosa, assim. É a contradição de cabo a rabo. Então o Muito Flamengo é uma feio. bagunça. Muito É feio. isso, é uma bagunça. Nenhum dirigente aparece para explicar, porque não tem explicação, nem faz diferença. E hoje os jogadores que saíram no tapa, né, praticamente, um acertou a cara do outro. O que apanhou também foi para cima, pelos relatos, né? Não foi para dar um beijo no colega, foi para quê? Um tom mais agressivo. Os dois deverão estar em campo, o que comprova que é uma bagunça. Uma grande bagunça. Inadmissível o jogador ser relacionado para um jogo depois do que aconteceu. Pode ser que enfuca. Vai punir o time. Cara, acima do jogo tem muita coisa aí. A respeito ao clube, à torcida, aos colegas, a todo mundo. A É. imagem do clube fica arranhada. É um prejuízo muito maior. O Flamengo está sendo sacaneado e merecidamente. Todo mundo que torce por outro time está rindo da cara do torcedor do Flamengo. É lógico, ele tem que rir mesmo. Por quê? Porque é patético isso que está acontecendo. Patético. E os caras não fizeram nada. Vai para o jogo. Não tem outro lateral, bota um zagueiro, bota um lateral, bota um improvisado, joga sem lateral. Meu irmão, se vira. Se vira. Se o Varela tivesse tropeçado, se machucado, como é que ia fazer? Se o Gerson tivesse suspenso, como é que ia fazer? O melhor jogo do Flamengo nesse ano foi sem o Gerson. Qual a necessidade do Gerson estar disponível para hoje? Flamengo e Grêmio, gente, né? não tinha Gerson. Foi expulso contra o Atlético. Por que esse rapaz, depois de dar um soco na cara do outro, tem que estar relacionado? Então, concordo, não vai jogar o jogador fora. Ele vale muito dinheiro, custou 16 milhões. Essa recompra. Afasta e vê o que faz. Eu colocaria no mercado para emprestar para alguém, algum time aí de fora, mesmo só pelo salário, depois eu tento vender, recuperar parte do dinheiro investido, eu nunca mais jogaria no Flamengo. Mas amanhã, se ele voltar a jogar bem, alguém vai dizer, viu, você queria que ele fosse embora, tudo. Eu acho até que ele pode até se recuperar. Mas acho que acima disso, entendam, existe uma outra questão, que é colocar a ordem na casa. E um soco na cara do outro. Por que o preparador vai embora e ele fica? Assim, eu acho que vender o Gerson já é demais. Emprestar ele e depois tentar vender, eu acho que já é demais. De fato, ele deu um soco na cara do companheiro, mas o Varela também, né, foi fazer a mesma coisa. Enfim, eu acho que vender o jogador já é demais. Você se livrar, entre aspas, do preparador físico é uma coisa. De um jogador, ainda mais do que custou o Gerson pro Flamengo, e ainda mais do que significa o Gerson pro Flamengo, eu acho que já é mais complicado. Eu acho que o Gerson deveria pegar um gancho de jogos.
entendeu? Ficar de fora de uns 4, 5 jogos, entendeu? 6, pegar um gancho legal, ficar de fora do time aí afastado por um mês, entendeu? Ficar afastado dos jogos do time pelo menos por um mês. Ah, treinar separado? Talvez, treinar separado, ficar longe do elenco por um mês, né? E depois ser reintegrado de novo. Agora vender, eu acho que já não precisa tanto, mas de fato, né? Mandou o preparador físico embora e não vai mandar o jogador. Para mim é mais complicado. Eu não faria isso que o Mauro César tá falando com o Gerson, eu não faria. Ele faria, né? E você? Você faria a mesma coisa? E não acontece nada. Por que o Pedro foi afastado de um jogo por cometer uma disciplina menor e ele vai para o jogo? É. E o Varela também. Porque o Varela também participou da situação. Pelos relatos que nós temos dos colegas que trouxeram ricas informações a respeito, né? O Varela vai para cima também. Ou seja, também participa. Não é que ele estava ali quietinho e tomou uma porrada. O Pedro estava sentado, né? O cara veio, discutiu com ele, pimba. O Varela não, ele teve Foi uma atitude. briga, né? É diferente, ele não foi agredido, foi uma briga. Ele só É. levou a pior. Eu só não acho que foi uma briga porque só um deu porrada. Então não foi uma briga. Foi um soco na cara. Houve uma discussão, mas o Varela foi também para cima. Quer dizer, também não se acalmou. Sai de perto, cara. Agora, o Gerson é muito maior que ele. Não podia, pô, Varela, sai daqui. Dava um empurrãozinho assim. Sai daqui, cara. Me esquece. Tem que dar um soco na cara. É, Você desnecessário. dá um empurrão no cara. Não digo nem aquele empurrão para jogar longe, não. Um empurrãozinho. Sai daqui, cara. Fica na tua. Acabou. Aí dá um soco na cara. O que ele falou de tão grave assim? O que aconteceu? Agora, é brincadeira, é brincadeira. Eu, sinceramente, achei ontem o fim da picada. Acho que o jogo de hoje, ele é muito importante, ao mesmo tempo ele virou uma coisa menor. Porque o Flamengo está sendo desrespeitado, porra. É. Pelos caras que ganham o salário do Flamengo. E as pessoas estão achando que tudo bem. Não, vamos pro jogo, bota no jogo. Bota no jogo o cacete, meu irmão. Porra, que bagunça é essa, cara? Que negócio é esse? Tem que afastar. Depois resolve. Se tiver que reintegrar, vai ser lá na frente, depois de um período, uma bela multa do salário. O Pedro não tomou a multa a maior possível. Concordo. Esfriar a cabeça, deixar o jogador perceber a bobagem que fez, se desculpar de fato. Não é desculpa aí, não. Sabe? Humildemente perceber que errou, pedir desculpa à torcida do Flamengo. Lá na frente, pode até ser que pudesse perdoar o cara, mas não imediatamente. Sabe? Vai pro jogo, não, afasta. E aí, com calma, vamos resolver. Ah, mas prejudica o time, não. O que prejudica o Flamengo não é ficar sem um Gerson. O Flamengo pode jogar muito bem sem ele, que não tem jogado bem na maioria das partidas. O Flamengo não pode permitir essa falta de respeito com o Flamengo. Com o Flamengo. Isso é um absurdo, gente. Isso não existe. Isso não tem cabimento numa empresa. Imagina num banco. 2 caixas discutem ali, um dá um soco na cara do outro, na frente dos clientes. O que faz o gerente? Não, amanhã vocês estão aqui de volta. Estão na rua, cara, justa causa. É justa causa. Você sai do seu emprego sem direito a nada. Nada. E não tem conversa. E você não vai ter chance nenhuma porque você bateu no outro. Então, claro que você não vai dar justa causa num jogador de futebol porque você contrata o jogador. E investe muito dinheiro. Então, você deixa o jogador de fora, aplica uma multa, não joga até a segunda ordem e depois, com calma, você resolve. Se surgir uma oportunidade, negocia. Mesmo que seja por um valor menor do que aquele que pagou. É o que eu penso. Bom, rapaziada, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. De fato, o Flamengo tá sendo sacaneado. Se o Pedro, que foi agredido na boca, tomou um soco da boca do preparador físico e ele pegou um gancho de um jogo porque ele teve a indisciplina e faltou a um treino, meu irmão, o Gerson e o Varela, aí entra a parte que eu não concordo com o Mauro César, onde ele fala que tem que vender o jogador, se livre e tudo mais. Não, eu acho que é desnecessário isso. Ainda mais se fosse qualquer outro jogador, tudo bem, mas é o Gerson, a gente tá falando do Gerson. Ah, mas o Gerson não tá jogando bem, não tá fazendo diferença nenhuma. Mas, cara, a gente sabe de todo o potencial que o Gerson tem. Imagina o Gerson na mão de um Dorival, que o Sampaoli fez o Gerson jogar no início, mas agora o Gerson como segundo volante não tá jogando bem, tá jogando mal pra caramba. Taticamente tá mal em campo, né? Fisicamente. Mas a gente sabe da qualidade do Gerson. Então, assim, na minha opinião, vender eu acho demais. O que eu faria? Multa grande no salário, uma multa pesada, beleza? E afastar o jogador. Afastar, botar ali pra pegar um gancho aí de 4, 5 jogos. O cara ia ficar afastado um mês do time. Eu acho que tá legal. Mesma coisa se aplica pro Varela também, que também não foi santo na história. Bom, rapaziada, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Dá o like no vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração.
E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso canal, eu garanto que você vai gostar. E ativa o sininho das notificações também, para você não perder nenhum vídeo. Bom, no mais é isso, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!